Olá, eu sou Rafaela Fineza, terapeuta de casais. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós temos o propósito de levar saúde, de levar satisfação conjugal para o seu casamento, de fazer com que você viva toda aquela leveza, toda aquela felicidade que você sempre sonhou dentro do seu casamento. Bora lá então para mais uma aula? Então, hoje nós vamos falar sobre como controlar uma discussão. Gente, parece impossível, né? Quando você está ali com o seu cônjuge discutindo e vocês querem a qualquer custo ter a razão, vocês querem a qualquer custo conseguir provar para o outro que o outro está errado e que você está certo. Esse é o maior impasse que os casais vivem nos dias de hoje. E acredito também que nos dias passados também. A gente não sabe como as nossas avós, nossos pais, a gente tem uma ideia mais ou menos de como eles viviam esses impasses, né? Mas a verdade é que o impasse ele continua. Eu quero estar certa e eu quero que o outro assuma o erro e eu ainda quero que o outro peça desculpas, né? Vocês devem conhecer aquele jargão, né? Aquela frase bem clichê que muitos dizem, os antigos dizem, que é melhor ser feliz do que ter razão. Eu lembro, não perfeitamente, mas eu lembro de uma historinha que era até contada, baseada nesse jargão. Eu não lembro se eu ouvi do meu pai ou da minha mãe, mas se dizia, introduziram, ilustraram até com uma história, né? Que um casal estava viajando e eles estavam com um mapa. A esposa ou o marido estavam com um mapa e eles diziam assim, é pra cá. O outro dizia, é pra lá. A esposa dizia assim, é pra direita. E o marido falava, é pra esquerda. Eu tenho certeza que é pra esquerda. Inclusive eu vi o mapa e o mapa mostrava que era pra esquerda. A esposa falou, não, é pra direita. E aquele marido segue pra direita, mesmo sabendo que o caminho certo era pra esquerda. E aí eles chegam num lugar que não era o lugar que eles estavam planejando ir, não era o lugar que eles realmente desejavam chegar. E a esposa fala, poxa, eu estava errada, né? E aí ela fala assim, mas se você tinha certeza que era o outro lado, por que você aceitou vir pra cá? E aí ele responde com essa respostinha tão clichê, essa frase tão clichê que eu queria ser feliz, porque é melhor ser feliz do que ter razão. Então nesse momento, esse marido, o que ele faz? Ele escolhe ficar bem, ficar em paz, do que ter a razão. Porque talvez se ele buscasse pela razão de que ele realmente estava certo naquela situação, poderia gerar uma discussão ainda maior e ele não queria viver aquilo naquele momento. Só que a gente sabe que de querer ser feliz, querer ser feliz, querer ser feliz ao invés de ter razão, de querer ter paz ao invés de ter razão, a gente vai ajuntando um amontoado de necessidade de estar certo. O que acontece? Essa pessoa que sempre escolhe ser feliz ao invés de ter razão, não necessariamente ela não tem dentro dela a necessidade de ter razão. Porque todos nós almejamos por isso, por ter razão, por acertar em algum aspecto, por estar certo em alguma coisa que a gente decide escolher ali, alguma coisa que a gente realmente defende, né? Seja uma questão política, seja um time de futebol, seja um valor, seja um princípio diante da vida, seja uma decisão que vocês acham que deve ser tomada e aquela deve ser a melhor escolha. A gente tem isso dentro da gente, essa necessidade, isso é algo bem inato, bem natural do ser humano, de querer estar certo, de querer acertar. E se na maioria das vezes, ou 99% ou 100% das vezes, ele falar, deixa isso pra lá, eu prefiro ficar bem do que ter razão, isso também não é uma verdade. Essa frase muito clichê, ela sempre me incomodou um pouco, porque a pessoa ser só feliz e nunca ter razão, vai chegar um momento que ela vai ficar triste. Porque de tanto escolher ser feliz, ter paz e não ter que discutir, uma hora vai gritar dentro dela, poxa, eu quero ter razão em algum momento dessa vida, em algum momento desse relacionamento. E ao mesmo tempo, a pessoa que tem só a razão todas as vezes, vamos pegar esse casal bem tradicional, que um escolhe sempre ser feliz e a outra, que é a esposa na maioria das vezes, ela quer sempre ter a razão. Né? Então vamos colocar que esse marido sempre deixa ela ter razão e sempre escolhe estar feliz.
em algum momento esse marido ele vai sentir tristeza. Poxa, eu nunca tô certo nessa relação. E em algum momento essa esposa também vai cansar de ter sempre a razão. Poxa, porque também faz falta aquela discussão. Faz falta aquela discussão quando o outro tem o intuito de convencer o outro de que ele, né, não está tão certo assim, de querer mudar de ideia. Muitas vezes a gente também tem esse desejo, assim como a gente tem o desejo de estar certo, a gente tem o desejo também que venha um outro e prove pra gente algo melhor daquilo que a gente estava pensando, daquilo que a gente estava planejando, ou daquilo que realmente a gente acreditava que estava certo. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós mudamos de ideia diante de alguma coisa, em relação a algo, algum aspecto de algo, a gente muda de ideia. Poxa, eu sempre pensei dessa forma e agora isso já nem tem sentido para mim, você falando isso agora comigo, né? Quantas vezes a gente questiona padrões comportamentais, e isso está muito ligado à TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a qual eu trabalho dentro do consultório, né, com os meus pacientes, que tem como primazia buscar fazer com que a gente tente buscar evidências daquele pensamento, buscar questionar aquilo que é uma verdade pra gente, porque o que é uma verdade pra mim não necessariamente é uma verdade para o outro. Na verdade, é mais certo de que aquilo que é uma verdade para mim não é verdade para o outro, de que a gente empate na mesma verdade, de que as nossas verdades se encontrem. Então, eu tenho uma perspectiva, eu tenho um olhar diante da vida e o outro tem um outro olhar diante da vida. É o que a terapia do esquema chama de lentes, né? Como se a gente tivesse uma lente, como se a gente tivesse um óculos de enxergar a vida. E a minha lente é de uma cor, a sua lente é de outra cor, a lente do meu cônjuge é de outra cor. Eu sempre falo no consultório, né, que vamos supor que a minha lente é rosa e a lente do meu cônjuge é azul. E aí quando eu falo rosa, ele entende azul, porque o meu rosa sai daqui, ele tem que passar pela lente dele, pela perspectiva dele, para que ele entenda o que eu estou falando. Não tem como chegar lá sem passar pela lente azul, sem passar pela perspectiva que ele tem diante da vida, por aquilo que move, o olhar dele, por aquilo que traz sentido às coisas da vida. Então, a gente sempre vai ter que se preocupar. Uma das coisas muito importantes quando você tem um relacionamento conjugal, quando você está dentro de um casamento e você quer aprender a comunicar e a falar e realmente fazer com que o outro compreenda e entenda o que você está falando, é entender que você é responsável não somente por aquilo que você fala, mas também por aquilo que o outro entende. Porque muitas vezes, ou quantas vezes, né, a gente já ouviu, eu falei isso, se você entendeu assado, o problema é seu. Gente, não tem nada de funcional nessa frase, tá? Descarta ela da sua vida. Essa frase, eu falei X, se você entendeu Y, o problema é seu. Não, o problema é seu também. Porque se o outro não entendeu, se ele entendeu tudo vacalhado, tudo de cabeça para baixo, ele não vai poder te compreender. E se ele não te compreende, ele não vai poder fazer aquilo que você deseja que ele faça por você. Ou vocês não vão conseguir chegar a um acordo, ou vocês não vão conseguir encaixar o que vocês realmente precisam encaixar para aquela discussão acabar como vocês gostariam. Que é num acordo, que é algo acertado, onde os dois saem ganhando. Então nós somos sim responsáveis por aquilo que a gente fala e por aquilo que o outro ouve. Por isso, numa discussão, né, num momento de conversa, de comunicação, de diálogo, vocês sempre têm que pedir algo para o outro. A gente chama de feedback. O que é o feedback? Inclusive, ele é muito usado dentro da terapia cognitiva, ele faz parte da estrutura de uma sessão da terapia cognitiva, onde acontece toda a estrutura, né? Acontece a parte do início da avaliação da sessão, a gente pergunta como está o humor da pessoa, né? Depois a gente parte para a agenda, para aquilo que está estabelecido para trabalhar naquele dia, a gente pergunta se tem alguma demanda, depois a gente parte para desenvolver ali, estudar um pouquinho a tarefa de casa, ou o plano de ação que foi feito em casa, para ver se deu certo, se correu tudo bem. E depois que encerra a sessão, a gente faz um feedback. O que é o feedback? O feedback é perguntar, e aí, como foi para você essa terapia? Como foi para você essa sessão? O que você entendeu? O que você vai levar para casa do que foi conversado hoje? E aí, nesse momento, o paciente ele fala, bom, eu acho que
eu entendi isso quando você falou aquilo, né? E aí pra mim clareou nesse aspecto. Se tiver algo que ele estiver trazendo ali no feedback que não está, né, equilibrado ali com o que foi falado, não está alinhado com aquilo que foi falado na sessão, o terapeuta ele pode perguntar, não foi exatamente isso que eu disse, não foi exatamente nesse sentido, foi nesse sentido. Então, quando o outro dá um feedback do que entendeu, daquilo que foi falado, o outro que está ouvindo o feedback, ele tem a oportunidade de corrigir e reparar aquilo que não foi bem compreendido. E isso é extremamente importante numa comunicação, porque eu vou poder entender se realmente o outro entendeu o que eu disse. Se ele não tiver entendido, eu vou ter a oportunidade de reparar, até que o outro saia dali entendendo perfeitamente. Ele pode não colocar em prática. É possível que ele não coloque em prática, é possível que ele não considere aquilo, que ele realmente não queira fazer daquela forma, mas ele entendeu, né? Então, se ele entendeu, aí agora já é uma responsabilidade só dele se ele vai fazer aquilo ou não, se ele vai fazer da forma correta, se ele vai tomar a decisão correta baseada naquilo que foi falado, para que a relação pudesse melhorar, né? Porque a maioria das vezes, quando a gente está se comunicando, a gente não quer ofender, tá? Deixe isso bem claro aí para o seu consciente, né? Deixe isso bem claro aí para você, de que uma comunicação, ela não precisa ter ofensas. Uma comunicação, ela não precisa acertar o calo da pessoa, né? Você não precisa machucar para você ser ouvido. Você simplesmente precisa ser assertivo naquilo que você vai falar. Muito pontual, né? Sempre falando exatamente aquilo que você quer passar o recado e entender que o outro está ouvindo, mas não necessariamente ele está compreendendo e que essa compreensão vai depender da sua ajuda. Então, você sabendo disso, né, dessa importância do feedback, as chances de vocês terem discussões melhores e mais tranquilas e com resultados eficientes vai subir assim um nível altíssimo. Mas o nosso assunto aqui hoje é falar como diminuir uma discussão, como desacelerar uma discussão, como fazer com que a discussão ela caia o nível de nervosismo, de raiva que vocês estão vivendo ali, na tentativa de quê? De sempre estar certo, de colocar o outro como errado e que o outro ainda tenha que pedir desculpas. Gente, esse é o impasse, né, que a gente vive. Todos os casais, se não vivem isso hoje, provavelmente, possivelmente, 100% de chance que já viveram em algum momento da vida. Porque o que os casais entendem? Os casais entendem, eles acham que eles estão num ringue. Estão querendo bater um no outro até que jogue o outro no chão e leve a medalha, né? Tipo, eu joguei no chão, eu ganhei, né? Então, eu estou com a razão. Uhul! Uhul nada! Porque se você estiver bem e o outro estiver no chão, não teve ganho. Ninguém ganhou e ninguém perdeu. Ou, se um estiver em pé e o outro estiver deitado, os dois perderam. Eu posso dizer assim. Porque se um perde, o outro perde também. Porque como uma pessoa caída vai ter condições de devolver, de ser recíproco para o outro que está de pé. Então, essa pessoa, isso serve para o ringue, isso serve para os esportes de forma geral. Se um time perde, o outro ganha, sim. Só que não é assim na relação conjugal. Relação conjugal é relação de ganha a ganha. Se um perde, o outro perde também. Se um ganha, o outro necessariamente precisa ganhar. Talvez não no mesmo nível que o outro ganhe, mas ele também precisa estar bem. Porque a felicidade de um depende da felicidade do outro. A infelicidade de um vai refletir na infelicidade do outro. Porque se um estiver mal, o outro também está mal. Porque nós somos uma só carne. Nós somos um. Você e seu marido, vocês podem se considerar que vocês são uma só pessoa. E aí, eu quero trazer aqui o exemplo do Geraldo e da Silvia. Quem é a Silvia e quem é o Geraldo? Bem, a Silvia é uma mulher que se sente muito, muito mal amada, né? Ela sente que Geraldo não a ama, ela sente que ela é a última bolacha do biscoito de Geraldo, ela sente que ela nunca está em prioridade na vida dele, ela sente que ele nunca prepara um momento especial para os dois. Ela sempre acha que ela é o último plano do Geraldo
E isso tem sido uma constante reclamação da Silvia em relação ao Geraldo. Em contrapartida, o Geraldo, ele acha que Silvia reclama de tudo. Ela está sempre reclamando, sempre se queixando dele. É impossível agradar a Silvia. Ele já tomou essa consciência. E aí, por conta disso, por conta desse impasse de Silvia sempre achar que ela nunca é prioridade na vida de Geraldo, estar sempre reclamando pela atenção dele, Geraldo, por estar sempre achando que a sua esposa só sabe reclamar, ela está sempre em constante reclamação, que ele não se importa com ela, eles vivem hoje um muro muito insuportável na intimidade deles. E aí, por conta de Silvia estar sempre brava, sempre se preocupando e entendendo que ela nunca é prioridade na vida dele, ela fica muito brava pra tudo. Se ele fica muito tempo no trabalho, ou se ele passa um tempo com os amigos, ou se até mesmo ele passa um tempo com ela, muitas vezes ela usa do tipo sarcasmo com ele, dizendo assim: tomara que não seja tão insuportável para você estar comigo nesse momento. Sarcasmo. Ou faz uma comparação provocativa do tipo: nossa, você está terrivelmente feliz por estar saindo sozinho. Mais feliz do que qualquer outro momento que eu te vi nos últimos tempos. Ou na acusação pura e simples: você não me faz prioridade na sua vida. E aí Geraldo, ele responde, né, se defendendo que ela é importante para ele sim. Só que como ele fica muito chateado com as acusações, ele acaba se defendendo de uma forma muito difícil, no sentido de que você é muito insegura, você quer que eu demonstre atenção o tempo todo para você, nada que eu faça é suficiente para você. E aí isso vai aumentando ainda mais a raiva de Silvia e vai fazendo com que ela fique tão armada, com tanta raiva, que a raiva dela se transforma em um silêncio terrível. Então ela continua com raiva, mas ela faz com que aquela raiva se torne em silêncio, uma indiferença muito grande. Ou seja, num momento que ela fica muito cansada daquele conflito, ela cansa de tanto reclamar, ela começa a se fechar completamente num silêncio. E como sair desse ciclo de murmurações da Silvia e de defesa total de Geraldo, né? Quando acaba que ele acaba se afastando por conta de tanta reclamação dela, e ela acaba se fechando de tão cansada que ela fica por buscar a atenção de Geraldo. Será que tem solução para esse casal? Parece impossível, né? Será que eu estou falando de vocês? Será que eu estou falando do seu casamento? Então, na verdade, é possível quando vocês saem dessas ações de acusações para uma tendência a olhar para a sensibilidade emocional, para terem sensibilidade emocional, pararem de olhar para como o outro está se comportando, para olhar para como o outro está se sentindo. Esse é o segredo. Bom, olha só o que acontece. Quando vocês estão discutindo, a primeira emoção que surge é a raiva por aquilo que o outro fez, que gerou o motivo da discussão. A raiva é a emoção mais superficial que imediatamente entra em erupção e ela causa um estado crônico, quando as nossas necessidades são frustradas diante do que o outro fala. A gente quer a todo custo que as nossas necessidades sejam preenchidas, sejam supridas. E quando a gente está nesse estado de raiva, que imediatamente, e é muito rápido, em questões de segundos, a raiva entra em erupção, soltando muitas chamas, a gente entra num estado crônico, que muitas vezes a gente não consegue sair sozinho se a gente não fizer esses exercícios, se a gente não tiver o conhecimento disso, de que é importante a gente parar de olhar para aquilo que o outro fez e tentar olhar para como o outro se sente diante daquela situação. E aí, se a gente usar de evitação, de culpa, de acusação, de distanciamento, de afastamento, né, de indiferença, tudo isso vai só piorar essa raiva crônica. Não vai, em momento algum, minimizar a situação. Então, o que é o certo a fazer aqui? Diante de uma situação, conflito, onde os dois estão com raivas e os dois querem sair com razão, o certo aqui é vocês mencionarem como vocês se sentem. Comunicarem ao outro coisas que vocês nunca comunicaram antes sobre como vocês se sentem nessa relação.
transmitir para o outro de maneira diferente, de uma forma de que nunca vocês transmitiram, algo que nunca foi falado sobre vocês. Então, fale daquilo que vocês sentem, que vocês nunca falaram para o outro. Fale daquilo que realmente mexe com vocês, que os incomoda, aquilo de um padrão de comportamento que você traz de uma vida inteira com você e que você nunca falou, para que o outro possa entender melhor, porque quando a gente conhece melhor o outro, então a gente tem um processo de aceitação muito mais fácil. Se eu entendo o que você já viveu, eu tenho um olhar de compaixão muito maior. Eu sempre cito aqui, né, que se eu falar para vocês que eu caí na infância e machuquei o joelho e por causa disso hoje eu manco, vocês jamais me pediriam para correr uma maratona, porque vocês vão entender que eu tenho os meus limites, que eu não conseguiria correr uma maratona, e vocês vão aceitar que eu não consigo correr uma maratona, uma vez que vocês sabem que eu tenho uma limitação. Então, se você conhece a história daquela pessoa, se você conhece as limitações, as fraquezas, as vulnerabilidades e algo muito específico da história dela que realmente traga uma aceitação e uma compaixão muito maior da sua parte, isso vai facilitar no momento da discussão. Vai ajudar com que vocês tenham um processo de aceitar o outro da forma como ele é e não ficar olhando apenas para o comportamento em si, mas a história por trás. Né? Tem uma frase que eu amo que diz assim, que a falta por trás do fato. Né? Sempre atentar para qual é a falta por trás do fato daquilo que aconteceu, né? Qual é o fato? O fato é esse. Fulano falou assim comigo, meu marido falou assim comigo, minha esposa agiu assim comigo. Então, qual é a falta por trás desse fato de que ela agiu assim com você? Existe uma falta. Se você pegar o exemplo da Silvia aqui, por exemplo, que está sempre reclamando que ela não é prioridade na vida do marido, que ela se sente o último biscoito do pacote, que ela nunca é colocada, ela está sempre na lista, no último lugar da lista de Geraldo. Se o Geraldo se atentar pela falta por trás do fato de que ela está sempre reclamando, ele vai perceber que realmente, muitas vezes, ele deixa a desejar quando o assunto é dar atenção para a Silvia. Então essa é a falta. Sempre vai existir uma falta por trás de um fato muito difícil, muito conturbado ou de um conflito. Você pode até chamar de a falta por trás do conflito, a falta por trás da discussão, a falta por trás da divergência. Não importa como você vai chamar, desde que você entenda que existe uma falta por trás daquilo que está trazendo incômodo para vocês. E o que é essa falta? Porque muitas vezes a gente tende a olhar para como o outro se comportou, para aquilo que o outro falou, para como o outro está agindo. Mas a gente não percebe, não tem a sensibilidade daquilo que o outro está sentindo. E por isso, por se sentir assim, é que ele se comporta daquela forma. Entende? Faz sentido para vocês que a questão não é o que eu faço, como eu me comporto, mas como eu me sinto, por isso eu me comporto daquela forma. Na terapia cognitiva comportamental, né, existe uma sequência que é um evento acontece na nossa vida, aquele evento gera um pensamento, aquele pensamento gera uma emoção e aquela emoção ela gera um comportamento. Então, olha só, antes de um comportamento sempre vai existir uma emoção. Sinto raiva, então eu faço isso. Sinto frustração, então eu me comporto assim. Então, normalmente, se aquela emoção é meio disfuncional, o comportamento também vai ser. Não dá para ter um comportamento funcional depois de uma emoção disfuncional, exceto se você tem um controle, uma regulação emocional muito boa, muito eficaz. Então aí você vai conseguir suportar aquela emoção, ler aquela emoção, entender o que você está sentindo, dar um tempo e depois comportar, depois tomar uma decisão de como você vai se comportar. Eu quero dizer aqui para vocês, diante disso que eu acabei de falar, duas frases. Uma é que muitas perplexidades veio ao mundo por falta daquilo que não foi dito. Então há muita dificuldade, muita perplexidade quando não há coisas que são ditas, que precisam ser ditas. Então o mundo se torna perplexo, porque eu tenho que ficar deduzindo o que está acontecendo, por que está acontecendo, pegar um dicionário, né, pesquisar no Google, no YouTube, o que pode estar acontecendo com aquela pessoa, simplesmente porque ela não diz o que ela fala. Então tudo o que acontece é muito perplexo.
Tudo que eu não sei é perplexo. Tudo que eu não sei explicar é perplexo. Então, muita perplexidade veio ao mundo por conta das coisas que não são ditas. E a outra frase é: muitas vezes o que não é dito é mais importante do que é dito. Então, você tem dito a mesma coisa sempre, ao longo desses anos de relacionamento. Mas o que você não diz sobre você, o que você não diz sobre vocês dois, é mais importante de tudo o que você tem dito. Porque às vezes você pensa assim, eu não vou falar isso sobre a minha história para ele, porque não vai dar importância, não vai fazer diferença. Faz. Tudo que já aconteceu na sua história vai fazer diferença de alguma forma. Tudo, seja traumas, seja suas limitações, suas vulnerabilidades, seja uma situação difícil que já aconteceu com seu pai e com a sua mãe, uma história lá da sua infância que marcou a sua vida para sempre e você traz isso até hoje. Retrata para o seu cônjuge, dá um raio-x de como é o seu funcionamento, de como funcionam as coisas aqui dentro, para que ele possa entender, para que ele possa começar a ver pela sua perspectiva, para que ele possa começar a entender pela sua perspectiva o mundo, né? Pela sua perspectiva a realidade da sua mente, do seu coração. E assim ele vai poder ler a história do mundo contada por você. E você também vai poder ler a história do mundo contada por ele. E assim vocês vão conhecendo o mundo um do outro. E assim vocês vão se tornando cada vez mais íntimos. Porque quanto mais eu conheço do outro, mais íntimo eu me torno. Porque a nossa intimidade não está ligada a quantas vezes vocês têm relação sexual ao longo da semana, mas o quanto vocês conhecem das fraquezas e vulnerabilidades do outro. E isso faz toda a diferença num momento de conflito, porque você sabe até onde o outro pode ir e você sabe a falta do outro e você vai saber exatamente o que o outro está buscando dentro daquela discussão. Quantas vezes numa discussão não se fala sobre os pensamentos que o outro está tendo, sobre os sentimentos que o outro está tendo, sobre o comportamento? Nunca se fala. O que você está pensando nesse momento? O que você está sentindo nesse momento? O que você sentiu quando eu disse isso para sua mãe? O que você pensou de mim quando eu disse aquilo para o seu amigo? O que você sentiu? O que você pensou? São perguntas tão claras, são perguntas tão específicas, são perguntas tão simples, mas que a gente não faz e a gente prefere escolher deduzir as coisas. Eu acho que foi isso que você pensou. Eu acredito que foi isso que você pensou. Te conhecendo, pelo que eu pouco te conheço ou pelo que eu muito te conheço, eu acho que você sentiu isso ou aquilo. Não, gente. Aqui a gente cai numa armadilha cognitiva, numa armadilha mental, que é o de leitura mental. Que a gente quer ler a mente do outro e a gente quer saber tudo que o outro pensa ou sente só pela leitura mental. Leitura mental não existe, ninguém aqui tem esse poder. Ser humano nenhum tem esse poder de ler a mente do outro. Então, é muito mais fácil do que tentar ler a mente do outro, que você não vai conseguir, tentar ouvir o que o outro tem a dizer a respeito daquela situação. E aí, todas as coisas vão ser muito mais claras. Qual é a forma de você buscar uma evidência de um fato? Perguntando à pessoa que causou aquele fato. É o único jeito de você ter 100% de certeza do que o outro sente, pensa ou por que ele fez aquilo, é perguntando o porquê e ouvindo. Porque muitas vezes você vai perguntar, mas você não vai ouvir a resposta. Gente, isso acontece muito. As reclamações que eu mais recebo aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu consultório, é que as pessoas não conseguem se ouvir. Meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve. Se você não ouve, você não consegue compreender. Então não adianta também você perguntar e não ouvir a resposta. Ou, Rafaela, como assim eu vou perguntar e não vou ouvir a resposta? Gente, muitas vezes você até está ali do lado, você está ouvindo o som da resposta, mas você não coloca ela para ser trabalhada ali dentro de você, no sentido de realmente entender o porquê daquela resposta. Porque é muito mais além do que só uma resposta. É tentar entender o que tem por trás, o que tem na falta daquele fato.
E aí, gente, como, né, diminuir essa discussão? Como diminuir esse conflito ali no momento da discussão? Bem, quando a raiva ela não é revelada, olha só, o que pode mudar se você revelar o que você está sentindo? Então, basicamente, a base desse vídeo é sobre você revelar o que você sente, o que você pensa, e não somente ficar tentando culpar o outro e o outro vai ficar no papel de tentar se defender. Então, num conflito, numa discussão tradicional, um está tentando culpar o outro pelo que aconteceu e o outro está tentando se defender pelo que o outro está culpando. E aí, quanto mais ele defende, mais o outro culpa. E quanto mais o outro culpa, mais necessidade esse outro tem de se defender. Só que, como vocês estão muito ocupados tentando culpar, como essa pessoa aqui está muito ocupada tentando culpar o cônjuge, ela não consegue perceber e dizer que ela está sentindo muita raiva naquele momento. Ela não consegue dar atenção para o que ela está sentindo, porque ela está muito preocupada com a ação de culpar o outro. E esse aqui também não consegue perceber o que ele está sentindo diante daquelas acusações, porque ele está muito culpado, precisando se defender. E nesse momento eles vivem num ringue, num impasse, num debate político e não conseguem perceber a base daquela discussão, a principal importância daquela discussão, que é a base emocional, ou seja, o que os dois estão sentindo. Então, se essa pessoa aqui decide dizer, eu estou com muita raiva de você nesse momento aqui agora, aí pode ter proveito? A princípio você pode pensar que não, porque o outro vai falar assim, ah, não falei, tá vendo? É você que fica sempre com raiva, tá vendo? A culpa é sua, e pode usar de sarcasmo, pode começar a acusar o outro. Mas, independente do que o outro possa falar, existe benefício em revelar o que está sentindo. Porque agora vocês vão sair desse papel de ação, de agir um contra o outro e vão se preocupar com o que realmente importa nessa discussão, que é a base emocional, que é a falta por trás do fato. Eu estou com muita raiva de você. Por que você está com raiva? Por causa disso, disso e disso. E aí agora vocês começam realmente a conversar, mas preocupados com o que o outro sente e não preocupados com o que o outro fez. Então, quando você faz isso, você está saindo daquele estado de culpabilização para um estado de revelação emocional. Então você para de culpar o seu cônjuge e começa a revelar como você se sente. E em muitas outras aulas aqui no canal eu já falei sobre isso, que quando você vai falar de algo para o seu cônjuge, ao invés de dizer você fez isso, você fez aquilo, você não fez isso, você não fez assado, você vai falar como você se sente. Então você sempre vai começar a frase não com você, mas você vai falar eu sinto. Eu sinto que quando você não passa na padaria e traz pão para mim, você não se importa comigo. É um exemplo que eu sempre uso. Porque meu marido sempre esquecia de comprar o pão tão querido e amado por mim, que é o pão francês. E aí eu nunca me senti assim, mas eu achei muito boa a ilustração para vocês entenderem que não é sobre ele não passar na padaria. É sobre como eu me sinto por ele não passar na padaria. Quando eu digo, eu sinto que você não se importa comigo quando você não passa na padaria, eu estou dizendo sobre um sentimento que eu tenho e não tem nada a ver com ele, ou seja, não existe culpabilização. Não existe aqui nesse momento um estado de culpar o outro, mas existe aqui uma revelação emocional. Eu estou revelando como eu me sinto. E isso não atinge o outro em momento algum, muito pelo contrário. Ao invés do outro entrar em processo de defesa, ele vai entrar no processo de querer me acolher. No sentido de, não, jamais, eu me importo com você sim, o que você está pensando, o que você está sentindo é equivocado em relação ao que eu sinto por você. Eu não passo na padaria pelo fato de eu ser esquecido, por uma questão de esquecimento da minha parte, distração, falta de realmente pontuar isso para mim como uma coisa importante, como algo prioritário para te satisfazer. Então, da próxima vez, a partir de agora, eu vou priorizar isso para que você sinta que eu realmente me importo com você. Então,
Aqui ele consegue sentir o que eu estou sentindo, porque ele não tem que se preocupar em se defender. Então, quando o outro tem que ficar naquela ação de tentar se defender, ele não dá tempo, não damos tempo a ele de sentir o que eu estou sentindo, de sentir o que nós estamos sentindo. Então, uma dica para a gente finalizar esse vídeo é: quando você estiver chateado com algo, expresse isso ao seu cônjuge como você se sente. E quando você perceber que o seu cônjuge está chateado, tem interesse em entender o porquê ele está se sentindo daquela forma, o que ele está sentindo naquele momento. Isso vai fazer toda a diferença no momento da discussão. Então anote aí, quando estiverem em conflito, para que vocês flexibilizem a discussão, para que vocês apaguem o fogo da discussão, é necessário trazer a discussão para o âmbito emocional, ter uma sensibilidade emocional, ter uma revelação emocional do que você está sentindo, ao invés de ficar naquele processo de culpabilização e de defesa, tá? Anotem isso no caderno de vocês, não se esqueça, informe outras pessoas, fale sobre isso para o seu cônjuge, para que no momento que você estiver em discussão isso possa ser colocado em prática. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixe o seu like, envie esse vídeo para pessoas que precisam ouvir e deixe um comentário aqui embaixo, para mim é muito importante o seu feedback, tá? E até mais no próximo vídeo, tchau!